Boa noite! E quero dizer, antes de tudo, que é uma super alegria, porque esse webinário tá cheinho de gente, tá super badalado. Tem gente do Brasil todo aqui curtindo. E assim, ó, é muito feio entrar na casa dos outros e não dar boa noite, né? Tem que chegar ali embaixo, desce o cursor aí. Ali embaixo você tem os comentários pelo Facebook, você dá boa noite, diz de que cidade você está falando, porque hoje, ao final da noite, a Márcia, a Unfer e eu temos um presentinho muito charmoso, mas é só para quem fizer comentário, para quem fizer pergunta, para quem disser de onde está falando. Isso tudo é muito importante para a gente aquecer os tamborins para entrar um 2017 arrasando. Esse é o nosso objetivo, arrasar em 2017. A gente está com duas pessoas muito legais aqui. O José Maria Gomes Neto já chegou. Ele é um astrólogo carioca, mas ele é muito conhecido no Brasil todo. Ele tem um trabalho também no exterior, é coach. A Rede Aquários já existe aqui há uns 5 anos, né? E nós somos éramos um jornal online, depois tivemos um programa de TV. Mas como a TV ficou muito cara, a gente passou para a internet, porque já é tempo de ter liberdade de informação. É por isso que a gente está aqui hoje. Já faz um mês e meio que começou com esses webinários, sempre falando até o momento de saúde e transformação. Agora nós vamos entrar na questão de planejamento, né? Sempre com uma visão holística. Esse é o nosso foco, tratar o ser humano de uma forma integral. Eu vou passar uma boa noite aqui para a Márcia Unfer. Boa noite, pessoal. Sala cheia, né, Carla? Então, é um prazer receber a todos. Sou Márcia Unfer, sou terapeuta, naturista, sou naturopata, sou autora do Cozinha Viva, 107 receitas para você viver mais e melhor. E a gente está juntas, a Carla e eu, já há um bom tempo nessa caminhada de saúde integral, de trazer para vocês informação, consciência. E hoje, com o José Maria, então, a gente traz um outro aspecto aí, a gente está chegando no fim do ano, planejamento, consciência do que eu quero para o próximo ano e para a minha vida como um todo, né? E eu tenho certeza que esse assunto traz, assim, interesse de todo mundo, vai ser uma fraternidade aqui, todos nós nessa energia do bem. E vamos lá, a gente está aqui para compartilhar e eu estou ansiosa para saber o que o José Maria traz para nós aí. Estou muito feliz de estar aqui, gratidão por você ter aberto o seu canal da Rede Aquários. Eu acho que tem a ver com essa necessidade desse momento, né, que a gente tem aí de estar um pouco mais livre da grande mídia. E eu espero assim, poder abrir um diálogo com vocês para falar algumas coisas sobre essa configuração no céu, né, que a gente está fazendo algumas mudanças significativas de céu nesse fim de ano para o início do ano que vem. É a minha primeira vez que eu faço esse webinar, eu não tenho ainda uma experiência anterior, mas eu acho que é um canal assim que vale a pena, né? Porque a gente pode chegar a alguns lugares que seria difícil chegar de outra forma, não é isso? José Maria, a proposta que a gente fez para hoje foi de conversar com essa galera a respeito do que seria um céu, os principais aspectos que vão reger 2017 para a gente, porque a época de fazer planejamento, eu acho que é agora. Eu tenho até feito muita divulgação nesse sentido, de que a gente olhar para um 2016 e planejar 2017 antes de entrar nesse tumulto de final de ano, porque quando a gente vê é março, e às vezes tem boas oportunidades no céu, mesmo antes de março, que a gente não está sabendo. Você pode nos dar orientações com relação a isso hoje? Perfeito, eu acho que é sempre assim, bom a gente ter objetivos na mente, né? Parece que existe uma qualidade de momento, e geralmente isso acontece um pouco antes do Natal, que é quando o Sol entra em Sagitário. Essa qualidade do Sagitário, eu não sei se você já percebeu, mas o Sagitário é como se fosse um lugar de agito, sabe? De agitação. Então, Sagitário é aquele lugar cheio de agito. Parece que há uma aceleração de vontade de chegar ao outro ano, esse que não foi muito simples, né? E isso tem um sentido.
um sentido de que ele é o último signo de fogo antes de chegar ao inverno. Não sei se vocês sabem, mas o zodíaco, ele é uma representação, uma metáfora do ciclo das estações. E o Sagitário é o último fogo antes do inverno. Depois o inverno começa com Capricórnio, que é um signo de terra, Aquário, que é ar, Peixes, que é água. O inverno, ele não tem fogo, por isso que é frio. Então o Sagitário tem essa seta que atravessa toda a estação do inverno para chegar lá do lado de lá naquele lugar que é o Áries, que é o novo começo, é o primeiro fogo do zodíaco. É interessante, né? Eu acho isso uma analogia muito bacana. Então eu escolhi 3 temas para a gente desenvolver aqui como um ponto de partida para 2017. É claro que o céu é muito mais complexo do que esses temas, e em função de horário, enfim, esses 3 temas talvez dê para abarcar dentro do tempo que a gente tem aqui. Um é a despedida de Saturno de Sagitário, antes de entrar na casa dele, que é Capricórnio. Então, né? Então ele vai entrar no seu domicílio, que é um domicílio de rigor, de severidade, isso a partir do final de 2017. Então, 2017, ele é um ano que tem esse mesmo agito desse mês de Sagitário. Não sei se conseguiram entender a analogia, mas antes de começar um ciclo mais invernal que se anuncia. Então, o primeiro assunto vai ser esse. Saturno se despede de Sagitário. O outro assunto, que eu estou chamando de uma ponte que liga o presente com o futuro, trígono Urano, que está lá no signo de Áries. Então, existe um aspecto exato que a gente poderia dizer um gatilho para que essa seta chegue nesse lugar que a gente quer. E que, de alguma forma, desde agora, a gente começa a detectar. Então, Saturno, em dezembro, praticamente no dia de Natal, é como se fosse um presente, né? Essa possibilidade de uma abertura de percepção do que nos espera. Então, as cartinhas de Papai Noel, né, mandar esse pedido para o Cosmo, o que eu quero para a minha vida nesse próximo ano, um dia é 24 de dezembro, 3 dias depois do solstício. É um dia bacana, é o exato. Em maio do ano que vem, novamente Saturno faz esse trígono, só que numa configuração muito mais poderosa, que está no grau 26 de Sagitário. O grau 26 de Sagitário é um lugar no zodíaco, no cosmos, que situa-se o centro da nossa galáxia, o centro da Via Láctea, que é um centro em torno do qual giram todos os sóis. Então, a gente está sintonizando um sistema que é muito mais amplo, mais elevado, que vai além, um metasistema daquele sistema solar. Essa é uma conexão interessante, porque Saturno ele faz 3 vezes a passagem por esse ponto. E em maio, ele, além de fazer a passagem por esse ponto, ele está exatamente linkando esse Urano que a gente falou, que é o segundo encontro com Urano. E forma um grande triângulo no céu, um triângulo flamejante, com Leão também. Esse é o segundo tema que a gente vai falar. E a terceira vez que ele passa ali em novembro de 2017, com 3 passagens em cima do centro da galáxia, que geralmente é um ponto em que promove uma possibilidade de um salto de percepção, tanto no nível coletivo como no nível individual das pessoas. Só para lembrar, a última vez que ele passou aí foi em 1988. Em 1988, aconteceu uma coisa muito importante no Brasil, não sei se vocês lembram, mas
Sagitário, que é o signo das leis, né? Ele é exatamente nessa posição que ele passou 3 vezes por aí, e que fez não trígono com Urano, mas conjunção, foi promulgada a Constituição brasileira. Isso é um símbolo muito interessante, né? A Constituição foi aprovada em outubro de 88. É só um fato para ilustrar a força que tem, tanto no nível coletivo, social, político, o trânsito de Saturno por aí. Pois bem, e a última coisa que eu gostaria de falar, se der tempo ainda, é que a gente tem um trânsito importante, que, na verdade, é uma das pontas de Vênus com o Sol. Vênus faz uma conjunção com o Sol uma vez a cada 1 ano e 8 meses. E Vênus vai estar fazendo essa conjunção muito pertinho do equinócio de Áries, inaugurando um novo ciclo de 8 anos, em que, ao longo desse ciclo, desenha no céu uma estrela de 5 pontas. Já fica um convite de antemão para a gente avançar nesse tema, talvez especificamente em outros encontros aqui pela internet. E também quem quiser participar de um evento lá em Pedra Bela, que vai ser feito em março de 2017. Pois não. Bom, então o que é despedida de Sagitário, né? Como eu falei, né, antes da chegada do inverno, existe sempre aquela expectativa de escassez, sabe? Aquela expectativa de que alguma coisa pode faltar, corrida, não sei se vocês já perceberam, por exemplo, agora aconteceu recentemente, assim que o Sol entra em Sagitário, a Black Friday. Eu olhei eu não acreditei naquilo, quando as lojas de São Paulo, as pessoas estavam brigando por televisões. Essa aceleração, ela acontece naturalmente, né? A gente poderia, na verdade, esse pessoal do marketing, eu acho que ele capta naturalmente uma sensação de que as pessoas querem fazer esse movimento, enfim, de abertura para o novo, que acontece a partir do Natal. O Natal é o solstício, é quando o Sol para. Então, essa velocidade toda que a gente entra no fim do ano, que todo mundo chama correria do ano, é justamente essa chegada do trem à nova estação, que seria o solstício. Solstício significa sol estático, é a parada do Sol. Eu não sei se existe dia no ano mais parado do que o dia 25. Depois de parece que toda essa correria de shopping, de festa, de ceia, enfim, no dia 25, as pessoas estão aquele sono, aquela quietude, porque é a parada do Sol. Ele chega ao solstício 3 dias antes, fica ali naquela posição, depois começa a retornar. Então, esse último fogo do zodíaco, Saturno, ele poderia, nesses 3 anos que ele ficou, ele entrou, na verdade, em Sagitário, em 2014, no final de 2014. Então, ele ficou 3 anos transitando por aí. 17. Então, a gente experimenta algumas coisas do tipo aceleração dos processos de tomada de decisão em toda a nossa vida, né? Realinhamento com as nossas leis internas, sabe? Aquelas leis que a gente decide, define, obedece, né? Então, essa sintonia, né, com essas leis internas, ela nos remete a uma história filosófica muito interessante, que rapidamente eu quero compartilhar com vocês. O Platão, ele falava que o ser humano tem 2 conselheiros, que é o prazer e a dor. Eles são antagônicos e insensatos. Antagônicos porque um é a dor e o outro é o prazer. Então, onde existe dor, não existe prazer. E insensatos porque cada pessoa também nasce com uma opinião acerca de futuro. Ok? Então, quando essa expectativa de futuro, ela precede a dor, vem o medo. Quando precede o prazer, vem a confiança. Esses são os conselheiros. Então, são insensatos. Por quê? São apenas opiniões.
A gente vai estar levantando aqui, e já está, algumas expectativas de futuro, porque o inverno, ele se anuncia. Então, essas leis internas que a gente constrói em relação ao que quer do futuro, ela está muito ancorada nessas opiniões, nessas expectativas de futuro. E que a posição dos planetas encontra uma correspondência com as coisas e os processos que estão acontecendo. Porque os planetas, eles, na verdade, não são corpos celestes, eles não são vistos como coisas dentro da astrologia, eles são simplesmente pontos. E ponto não tem extensão. Ponto tem movimento no céu, ou seja, são relações. Então, a gente vê um mundo de relações entre as posições desses pontos que descrevem linhas, planos, ou seja, são os planetas, em relação ao grande plano da nossa vida na Terra e ao plano cósmico que está lá, celestial. Então, esses intermediários, a posição deles encontra, por significado, por fluxo de significado, e não por causa e efeito, uma razão de ser. Então, esse ano, a gente estaria começando o final do ano, nesse Sagitário, com a despedida de 2017, porque, na verdade, parece que, a partir de setembro de 2016, a gente começa a sair da quadratura de Saturno com Urano, com Netuno, desculpa. Então, a gente estava até, desde o final do ano passado, novembro de 2015, depois junho de 2016, setembro de 2016, fazendo uma travessia de uma ponte. Sabe aqueles mata-burros? São aquelas pontes de madeira que o burro prende as pernas ali. Então, caminhando para o futuro, mas com uma nuvem, com uma névoa, sem enxergar absolutamente nada, sem ter uma perspectiva de futuro. O país parou. Isso foi no campo social, no campo político, no campo econômico, aquela nuvem, aquela falta de visibilidade na estrada. Um monte de gente caiu dessa ponte, de governantes a pessoas, a empresas, a relacionamentos, falências, e ainda continua muita gente caindo dessa ponte. Mas, à medida que Saturno se afasta dessa quadratura, e essa nuvem ela vai passando, começa a surgir no horizonte o trígono com Urano. Então, a gente poderia dizer que começa a trazer uma crise de significados. Ou seja, aquilo que estava acontecendo parece que não tem mais sentido. Né? E, ao mesmo tempo, eu olho para o futuro e ainda não vejo com clareza aonde que eu estou chegando. Mas a nuvem começa a passar. Então, começa a haver uma espécie de aceleração de processos, sejam processos positivos, sejam negativos. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de deixar assim, para todo mundo para esse ano, né? Qual é esse mundo que eu vejo? Esse mundo. Qual é o futuro que a gente tem em comum? Né? Que leis que a gente, né, assim, fundamenta as próprias decisões, né, e que obedece para decidir alguma coisa antes de agir. Então, é essa flecha do Sagitário que começa a se desprender na direção do futuro. Então, a pergunta é, o futuro é auspicioso ou ele é nefasto? Qual é a tua opinião acerca do futuro? Né? Quem é que você está ouvindo? Qual é o conselheiro? É o da dor ou é o do prazer? Então, até dezembro de 2017, Saturno vai estar transitando por Sagitário. Né? E assim, é interessante, porque depois de ter ficado 3 anos nesse signo, ele ainda faz a retrogradação, ou seja, ele é uma espécie... Eu não sei se eu tenho como compartilhar aqui a minha tela. Talvez pudesse ver se as pessoas estariam vendo a minha tela aí. Ok, então, na tela, se estiverem vendo, tem assinalado o trânsito de Saturno que faz essas retrogradações. O que são as retrogradações? É quando ele se aproxima mais da Terra. Então, a cada 3 anos, ele faz 3 retrogradações. Isso representa o planeta estar
de alguma forma, sinalizando áreas da nossa vida que são talvez aquelas áreas mais importantes inicialmente de colocar em ordem a casa. Ou seja, a área onde Saturno está transitando pode ser um bom lugar para começar a organizar a sua vida nesse ano que começa. E cada área da vida, não sei se as pessoas têm seus mapas, diz respeito a um tipo de atributo, a uma área, a um setor da dimensão humana. Então, essa área 1 é a casa do eu, a área 2 do meu, e por aí vai. São 12 casas com várias situações que podem ser focalizadas com mais assim, especificidade na área onde ele está trilhando. Então, ali a gente tem uma grande oportunidade de tecer lentamente aquele destino ali. Por quê? O Saturno ele passa 3 vezes dessas regiões, né? Então, eu fiz um desenho aqui, tem um pedacinho do mapa do ingresso solar do ano que vem, que eu coloquei na tela, que mostra como que ele vai desenhando e costurando ao longo do tempo, da vida, né? Todas as áreas do zodíaco. Em 30 anos, ele passa por todas as áreas do zodíaco, né? Isso vai, talvez, de alguma forma, trazendo para a gente a percepção do processo de amadurecimento da nossa relação com tudo na vida, com todas essas dimensões que são os planetas, com todos os setores que nos são apresentados. Então, eles correspondem, em determinados períodos da vida, a planos que tem no céu, individualmente, cada um. Então, é interessante perceber que, por exemplo, há 30 anos atrás, né, quando Saturno passou exatamente nessa área de Sagitário no meu mapa, na minha vida, e ele passou na casa 2, que é a casa dos meus recursos, dos talentos, do modo como gerencio esses recursos, a minha entrada de dinheiro. A gente diz que a casa 2 é aquela casa ligada à sua riqueza, né? Tem uma frase que fala: ninguém mora 2 no seu mapa, pode lhe tirar tudo, mas não lhe tirar a casa 2. E quando ele passou por ali, mapa na casa 2, há 30 anos atrás, foi quando eu decidi largar a engenharia e começar a trabalhar profissionalmente com astrologia. E 30 anos depois, está aí o Resumo Astrologia na minha vida, um canal, um caminho de autorrealização e de geração do que a gente pode chamar riqueza, não necessariamente material, mas a riqueza do conhecimento, dos contatos, das relações, e principalmente da expressão daquilo que eu nasci para fazer, eu nasci para ser. Então, é interessante perceber, se você tem, sei lá, mais de 50, está nessa faixa, onde é que ele estava 30 anos atrás? Que decisão importante eu posso ter tomado com vistas ao futuro, que hoje eu me tornei isso aqui? Porque, nesse sentido, o Sagitário e essa ponte ao futuro nos diz isso, que a gente detecta muito mais do que inventa um sonho de destino. Pois bem, então essa zona de retrogradação que Saturno vai fazer, né, é interessante que ele tem um espaço, né, que fica fora da zona de retrogradação, e é um espaço, assim, às vezes de um mês, uma coisa muito rápida. Nesse ano, de novembro até o final de dezembro. Esse mês, de 19 de novembro até 30 de dezembro, ele fica fora da zona de retrogradação. Isso significa o quê? Que é como se fosse uma zona livre, sabe? Uma zona alfandegária livre, porque dentro da zona de retrogradação, ele passa 3 vezes por que se encontram ali. No caso, em 2017, estarão entre o grau 21 e o grau 28. Então, se você tem algum planeta em qualquer parte do teu mapa, seja em qualquer signo, mas entre o grau 21 e o grau 28, ele vai estar sendo aspectado, vai estar sendo, de alguma forma,
ativado em termos de fluxo de significados para a tua vida durante esse período por 3 vezes, né? E isso é altamente significativo, porque é como se você tivesse uma percepção, visto essa dinâmica, aonde que ela está te levando, voltar, fazer uma reavaliação, consertar aquilo que precisa consertar e depois avançar de novo. Então, é uma espécie de correção de rota que a gente pode fazer em relação à nossa vida. Então, o processo de retrogradação, ele tem essa dinâmica. Ele não é só quando o planeta fica retrógrado que tudo muda. É um período, e o período é importante porque ativa determinados setores da nossa vida, pelo menos por 3 vezes, que é testa, percebe, muda, e testa de novo, percebe, muda. E dentro dessa dinâmica, a gente vai podendo aperfeiçoar aquelas decisões, aquelas ações, principalmente naquela área onde ele está transitando. Então, é um bom lugar, se você conhece um pouco de astrologia e sabe onde é que isso está acontecendo no seu mapa, é um bom lugar para começar o ano de 2017, localizar onde é que está Saturno fazendo esse ciclo de retrogradação, né, na nossa vida, ok? A outra questão que eu gostaria de trocar com vocês, né, é sobre o fato do que ele, em Sagitário, representa no nível mais social, mais coletivo, né? Então, você vê que o Sagitário, além de ser essa seta que aponta para o centro da galáxia, essa possibilidade de conexão, percepção do futuro, ele fala do rompimento dessas fronteiras, inclusive fronteira de visão de futuro. Qual é a tua visão de futuro? Qual é o mundo que você acredita ou quer? O que existe? O que você pode perceber que precisa ter nesse mundo para que esse mundo fique mais parecido com o mundo que você quer viver? Então, essas perguntas são interessantes, têm a ver com a visão e que são motivações que vão além daquilo do que eu quero para mim, né? Ou seja, eu quero para o mundo. Então, você vê nesse movimento de Saturno do Sagitário, nesses últimos anos, desde 2014, o processo migratório que aconteceu ainda da África para a Europa, do Oriente para a Europa, as pessoas fugindo, as fronteiras sendo levantadas no Reino Unido. Você vê agora a própria fronteira, a ideia de colocar uma fronteira entre os Estados Unidos e o México, de um muro, que é o conceito de Saturno, o Saturno em Sagitário. O Saturno com Netuno, em 1989, quando eles fizeram conjunção, houve aquela, inclusive Urano estava junto, houve aquela quebra do muro de Berlim, repaginando, de alguma forma, a Europa, ou seja, as fronteiras todas modificaram, alguns países deixaram de existir, outros surgiram com mais força. Eu sei que Saturno em Sagitário, ele faz uma reorganização social, política, quer dizer, não é que ele faça, ele traz esse significado. É como se a gente chegasse a um tempo em que percebe, tanto no nível pessoal, como no nível social, coletivo, uma necessidade premente de mudança de visão, de mudança de percepção mesmo, de onde é que a gente está no mundo. Então, o que é interessante nesse trânsito é a oportunidade de começar a sondar qual é o estado que eu me encontro e aonde que eu quero chegar, né? Porque, como você veja só, as pessoas que estão sendo diretamente afetadas, principalmente daquilo que a gente chama de geração Y, que nasceu de 80 para cá, que tem Netuno em Sagitário, em relação ao mercado de trabalho, em relação a onde que eu vou viver nesse planeta, o que eu vou fazer, qual é o futuro que temos em comum. Essa geração está muito premida por tomar decisões, por fazer as coisas acontecerem numa outra dinâmica diferente daquela que as gerações anteriores viveram. Essa geração que tem Netuno em Sagitário talvez seja vetor de uma grande transformação no mundo, né?
Então, é importante ter esse pensamento, né? Que mapas que a gente tem internos, né? Que permitam a gente construir um outro modelo de mundo, né? Que traz, e que a gente talvez tivesse que estar atento, né? Essa força de fogo que tem no céu. Então, é como se o céu tivesse em fogo, em chama, né? O céu não está em chama apenas por uma questão do Sagitário, tem aí o centro da galáxia, que é esse lugar que eu coloquei aí na tela. O centro da galáxia é um lugar em torno do qual giram todos os sóis, mas é um buraco negro, é um campo de força de atração poderosíssimo que, de alguma forma, faz com que a gente queira ir além, muito além daquilo que a gente já conhece. É uma força de atração que, em Sagitário, sugere você defender com veemência, com coragem, as coisas que você acredita, né? Radicalizar, às vezes, né, a sua verdade. Isso é até uma coisa um pouco preocupante, porque o Sagitário é representado por o Centauro, e o Centauro é como se fosse o ideal prestigioso de um cavaleiro que sabe muito bem que nunca será arrancado da montaria, não vai cair do cavalo, mas quando o cavalo inteiro. Então, tomar cuidado com a radicalização, mas ter uma atitude de vida mais positiva, é o fogo, mais assertiva, mais afirmativa, né? Ver o futuro de uma forma confiante, se lançar, conquistar aquilo que acredita. Essa é uma força que está disponível, com mais autonomia, independência de pensamento, né? É como se fosse uma influência de dentro para fora, né? Ou seja, de motivação, de significado. O que é importante para mim? O que realmente tem significado que faça com que eu dedique meu tempo, meu ativo, minha energia para aquilo se realizar, né? É um espírito meio de paladino da justiça que está no céu. Aí tem uma coisa meio de Robin Hood também, defender os fracos e oprimidos, né? Contra o vilão. Então tem toda essa força de transcendência. Sagitário transcende o medo da morte, que é o Escorpião. Por isso ele é um mito. É o único signo que é um mito. Ele acredita naquilo que vai além do Escorpião, além da morte. É um espírito meio, a gente poderia dizer. Pois é. Então, deixar que todo mundo veja o que você sabe, o conhecimento não lhe pertence. Essa tua experiência de vida. Tenha metas mais claras, uma visão de futuro muito mais fora da caixa, né? Ou seja, o que está acima do muro, o que está além da ponte. A sugestão é esse: afirmar o seu ponto de vista. É tão importante quanto o ponto do especialista. Olha que rima interessante, porque o especialista pode não estar vendo aquilo que você viu. Então, afirma a coisa que você pensa, que acredita, né? Até para poder haver esse fluxo de significados, para ver o verdadeiro diálogo, né? Diálogo é dia, logos. Dia é através, logo, palavra, entendimento, conhecimento. Estabelecer esse diálogo, não apenas uma relação a dois, mas o diálogo consigo mesmo, o diálogo com os planetas, o fluxo de significado do que os planetas representam na nossa vida. Não, esse agito não permite conforto, não permite acomodação, né? É esse desejo constante de ir além, de buscar outros horizontes, novas metas. Tudo isso, né, é só Saturno em Sagitário. A outra questão que eu coloquei aqui, para a gente conversar, né, é sobre esses 3 momentos que Saturno transita. Um acontece de fevereiro até março, o outro em maio, o outro em novembro, ok? Então, esses 3, se quiserem anotar aí, né, esses 3 pontos, né, de Saturno no centro da galáxia. É como se a gente estivesse podendo estar aberto, detectar alguma coisa que está além da experiência do sentido. É como se fosse ir além do sentido. Então, o que a gente sabe que não sabe? O que a gente nem sabe que não sabe? Né? O que a gente sabe, não sabe que já sabe? Então, é um momento de abertura para perceber
tudo de uma outra forma. Foi nessa inspiração que eu rompi, há 30 anos atrás, com uma lente de medo, uma lente de, será que a astrologia, eu vou ser capaz de sobreviver, de ganhar minha vida fazendo o que eu quero, o que eu nasci para fazer? Mas essa certeza do futuro, essa percepção clara que a tua intuição permite, então o que estaria sendo aberto? É como se fosse um campo dinâmico, um campo de uma ignição, de uma partida para um novo começo na nossa vida. Esse 2017, ele é muito poderoso. Pluga na tua coragem de sair daquele lugar que você entra, mas não cabe, entendeu? E vai. O que você está fazendo aí que está reclamando da vida? O que você está fazendo aí que não está feliz? O que você está fazendo nessa relação, nesse trabalho, nessa história? Com você, pluga na coragem. Existe essa disponibilidade de energia para você acessar novas fontes da tua vida, de força, de vitalidade, de motivação, que não depende do que está acontecendo lá fora. Esse é o trígono que esse centro da galáxia faz com Urano. Então, Saturno, durante muitos séculos, ele era o limite do sistema solar. Quando Urano foi descoberto, ele dobrou o sistema solar em tamanho. E isso é muito significativo. Um trígono de Saturno em Sagitário, com Urano em Áries, essa ponte, do outono direto para a primavera, é como se a gente estivesse falando, olha, a gente atravessar um inverno. Como é que está teu fogo da tua motivação? Como é que está a tua luz? Quando começar a ficar escura, tua luz está acesa? A luz da tua consciência está preservada? O teu calor interno de paixão, de amor, de desejo está vivo? Vamos atravessar um inverno. Esse é um outro tema que se pode fazer depois. Saturno em Capricórnio, em conjunção com Plutão e com Júpiter. Que informação são essas que tem? Mas isso é mais para frente um pouquinho. Agora, 2017, é esse fogo que está se acendendo. Então, não espera muito, porque é um tempo para ter pressa, é um tempo para não perder a coragem ou o impulso para agir. Ou seja, cair, porque se você perde a coragem, o impulso para agir, você cai na sensação de impotência, de depressão, deixa rolar, procrastina. Então, eu sei que tem um risco de precipitação, até de contar vitória antes do tempo, sabe? Mas o que nesse ano vai ser ferramenta, vai potencializar o teu sucesso? Principalmente, a velocidade, a rapidez de decisão e ação, de fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito e que ninguém vai fazer por você. Isso é uma coisa importante. Decide e faz. Não é, decidi e aí... eu decidi parar de fumar e continua. Eu decidi, enfim, começar a fazer ginástica e não faz. Decidir não é agir. A chave do sucesso, com esse fogo que está aí, é decidir e fazer. Mas para você ter essa rapidez, por exemplo, esse webinar aqui, você me convidou, Carla, esse negócio, mas decidi, e olha, tem que 3 dias isso, foi assim, no meio de tanta coisa que eu estou envolvido, de atendimentos, de palestras, decidi e fiz, estou fazendo, estou aqui com você. Por quê? É essa força que está disponível, que leva a gente a avançar. Mas para fazer isso, você tem que estar com um canal absolutamente transparente, limpo, puro, confiar na tua intuição, na tua intenção. O que move as forças planetárias é essa intenção. Os planetas, eles são como cordas vocais. Não são as cordas vocais a causa de você falar. As cordas vocais, elas vibram. As ideias, o pensamento que vem da intenção de você se expressar, elas vibram. Então é assim que funciona. Qual é a tua mais alta intenção? A mais alta intenção de expressão dessa energia cósmica que está aí presente. Por quê? Não existe como
visto do universo, os planetas são pontos, não existe extensão, não existe dentro ou fora. Da perspectiva do universo, não existe acima, abaixo, lado direito, esquerda, esquerda e direita. Não existe isso, não existe frente e atrás. Parte do todo. O todo está em todas as partes. E é muito mais do que a soma das partes. A gente vive não um mundo de coisas. As pessoas não são coisas, os planetas não são coisas. A gente vive um mundo de relações. Significado, fluxo de significado. Então a gente não deve procurar na astrologia a causa das coisas que nos acontecem, mas as razões que trazem o empoderamento do significado e a força de uma intenção clara de propósito, em que você alinha com os ciclos planetários, o teu processo de vida. Então isso é bacana saber que tem um ano que está assim aberto para a gente afirmar esse senso de eu, mas com risco do exagero também, né? Ou seja, tomar cuidado para não criar leis em benefício próprio, porque existe isso. E você está vendo isso aí escancarado, esse excesso de individualismo, quando estão legislando em causa própria, quando estão usando a coisa pública em benefício privado, sabe? Quando estão impondo as leis em cima de uma autoridade outorgada sobre quem outorgou essa autoridade. É um negócio que a gente está vivendo. Isso também tem a ver, pelo lado negativo, do exagero. Então, é importante você afirmar o teu senso de eu, o teu sentido de identidade, promover aquelas ações que você sabe que tem que fazer, tirar aquele projeto teu que estava na gaveta há um tempo e botar ele em marcha, porque tem qualidade de força, de energia para isso, tudo nesse tempo. Né? Então, é dinâmico para tomada de decisão, é dinâmico para ser independente, é dinâmico para que você avance nesse canal de fogo. Mas cuidado, porque é alta voltagem. Sabe quando você pluga o aparelho num sistema de alta voltagem? Então, repetindo, rapidez em fazer, em traçar planos e metas. Rapidez e assertividade, ou seja, ter pressa em executá-los imediatamente. Aliás, não é isso que você está vendo aí? Tudo a toque de caixa, né? Então, ter essa audácia, a iniciativa, projetos audaciosos, né? Essa ponte ao futuro que determina o presente, ela já está aqui nesse momento. Existe uma energia nervosa, sabe, no ar, para você arriscar mais. Mas ela também é explosiva, porque ela não vê limite. Então, se você liga um sistema de alta tensão num corpo que está cheio de encrenca, que está com curto-circuito, que está com lugares que estão mal trabalhados, o que acontece? Queima filme, queima na hora. A corrente é alta, mas é alta para você caminhar na direção de afirmar aquilo que você nasceu para ser e que ninguém pode fazer e ser por você. Ok? Então, essa que é o ponto de partida. Então, Carla, eu queria abrir aí para as pessoas perguntarem sobre essas questões que eu coloquei. Enquanto tu toma uma água e descansa aí, a gente vai começar a te passar as perguntas. A maioria de vocês que está aqui presente hoje é a primeira vez que estão fazendo contato com a Rede Aquários. E a Rede Aquários, ela é uma empresa de cursos online. Então, a gente sempre tem algum curso que a gente oferece. A Márcia, que está aqui com vocês, e eu, nós desenvolvemos um projeto focado em saúde, em energia. E eu estou muito feliz com o que está acontecendo hoje, porque o José Maria falou o que a gente... para mim foi uma surpresa saber que nós vamos precisar de toda a energia que a gente tem em 2017. A gente tem o entendimento de que o nosso corpo físico e o nosso corpo mental e emocional são uma coisa só. A Rede Aquários é holística por essência. Então, não adianta a gente querer dar grandes saltos, não adianta a gente querer realizar sonhos se a gente não dá essa travessia com a saúde em sintonia. Porque a nossa saúde se debilita muito com o que está acontecendo aí fora hoje. Tanto por estresse, neuroses, fracassos, falências, lojas que fecham. Então, desde outubro para cá, a Márcia e eu, a gente pensou em criar um pacote onde as pessoas conseguissem obter o máximo de energia para alavancar as suas vidas. E, casualmente, ele vai fechar que é uma luva em 2017.
São 2 cursos, 2 videoaulas e 2 e-books, onde a gente preparou todas as informações necessárias para quem deseja ter mais energia através de pacote com proteínas vegetais. A gente é, por essência e por natureza, vegetarianos, não significa que você tenha que ser, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a Márcia vai falar com você, mas eu vou colocar aqui na tela agora, só para vocês darem uma olhadinha, que espetáculo é esse material que a gente preparou para vocês. Ele tem um e-book que é Conhecer para Amar, que são os alimentos de natureza vegetariana que tem mais proteínas. A gente selecionou e colocou à disposição de vocês, inclusive os mais acessíveis, que a gente acha muito importante. Então, a gente tem aqui uma aula feita por especialistas sobre proteínas, para quem deseja se tornar vegetariano também tem muitas orientações. Fala sobre o que é a alimentação viva, né? A gente fala dos benefícios. A gente tem também uma sugestão, uma lista de sugestão de livros super seguros, porque a gente está sempre entrevistando os melhores profissionais. Então, essa é a nossa ideia de passar para vocês, é fazer um trabalho super seguro, fácil, barato e alegre, e perfumado. Tem também aqui uma relação de sites que vocês podem pesquisar e incrementar os seus cardápios das crianças, das gestantes, dos idosos, né? Um monte de informação. E temos aqui a lista de mais ou menos uns 30 produtos que a gente coloca aqui, que são com base em proteínas vegetais, que é para vocês começarem a trazer isso para dentro de casa e construir com isso uma alimentação riquíssima, riquíssima, uma alimentação que a gente chama alta performance, e pelo visto que a gente vai precisar em 2017. Aliás, eu amei essas informações do José Maria, porque eu estou ligada, eu estou com projetos enormes e eu quero ter toda a saúde do mundo para isso. Um e-book com 55 receitas, com base em proteínas vegetais, mas receitas para lanche, receitas para as crianças, para a hora do almoço, para receber as pessoas em casa, receitas para quem pratica atividade física de alto impacto também. A gente está bastante preocupado em trazer saúde, porque a gente sabe, né, que as proteínas de origem animal têm alguns riscos, a Marcinha vai falar para vocês, e principalmente, tudo muito divertido e muito barato. Foi a condição da gente fazer esse trabalho. E tem uma área de doces nesse e-book que é algo sensacional. Já pensou comer doces para se alimentar? Doces para ganhar energia, potencial, doces para ganhar proteína? Sério, isso é muito legal. Temos mais os probióticos, que é esse que você vê eu tomando, a Márcia tomando, a gente está tomando kombucha, que é um probiótico formidável para o intestino. Os probióticos têm os 3 principais probióticos do mundo, a gente colocou, pesquisou e colocou aqui para vocês, e como achar de maneira gratuita, ter as fontes dentro da sua casa, porque a gente queria baratear, terminar com essa coisa de que comer bem, comer saudável é caro, tá, gente? Não tem nada de caro. É um capricho, olha só, uma aula em vídeo com a Márcia, que ela dá sobre como fazer germinação de brotos, que é uma coisa muito alegre e gostosa de ter em casa. Tem as tabelas de germinação. Isso é barato, acessível, e brotos têm a energia da fonte da vida. Porque quando o broto está se abrindo, ele está fazendo, a gente se alimentando do broto, a gente está iniciando projetos também, a gente está botando energia de força e de impulso na nossa vida. E tem mais uma aula em vídeo sobre fermentados, que são fontes de rejuvenescimento, de beleza e muita saúde, tudo prático, você pode levar para comer no trabalho, né? Você pode fazer para os seus filhos também comerem no trabalho. E a Marcinha dá dicas de como fazer uma transição mais leve, não só para quem quer se tornar vegetariano, mas para quem quer trazer essas coisas para dentro de casa, enfrentar, né, as questões familiares. São 2 e-books, 2 videoaulas, que só os cursos da Márcia em Porto Alegre são avaliados mais ou menos em torno de R$120. A gente avaliou esse pacote em R$350. Normalmente, a gente comercializa ele a R$67. E nos webinários, porque eles são a única fonte de renda da Rede Aquários, vocês não pagaram para estar aqui, José Maria também não. A gente trabalha com informação, mas de alguma coisa a gente procura se manter, e é desses cursos online. Então, normalmente a gente comercializa a R$67 e nos webinários a R$47. Mas é só hoje, né? E vocês têm aqui o link do lado logo abaixo da descrição do palestrante,
vocês têm um link ali dizendo sim, eu quero mais energia. Se vocês clicarem ali, serão direcionados para a plataforma da Eduz e podem comprar tanto em boleto quanto em cartão de crédito. Só observem uma coisa, gente. Se forem fazer a compra em cartão de crédito, a primeira opção que aparece é de compra parcelada. E ninguém quer parcelar R$ 47,00 em 11 vezes. Depois, para desfazer, dá muito trabalho. Então, quem for usar o cartão de crédito, por gentileza, observe e cuidadosamente clique em à vista, se desejar à vista, obviamente. Tá bom? Para nós é um prazer poder oferecer essa fonte de energia, vai direto para o e-mail de vocês. Vocês vão ganhar uma senha para acessar as videoaulas, são suas para o resto da vida. Os e-books são seus. Vocês podem, inclusive, baixar para o celular e levar o celular para a cozinha na hora de preparar esses alimentos maravilhosos. Pessoal, eu tô passada aqui, porque eu sou sagitariana e casualmente fiz aniversário ontem. Então, José Maria, isso aí tudo que tu falou é para mim. Eu estou assim, me identificando total, né? E eu tô vendo que muita gente também, mas é muito, muito importante isso. A gente, é incrível, né? A gente não combina, a gente se encontra, e é isso aí mesmo. A gente precisa de coragem, precisa do fogo para a partida, para iniciar, para fazer realizar nossos sonhos, fazer o que a gente veio fazer aqui nessa vida, né? E é impressionante como esse movimento está acontecendo mesmo. Eu atendo muitas pessoas e a partir essa coisa assim, ó, José Maria, que tu falasse, de mudar, de ir atrás do seu sonho, é comigo mesmo, de justiça, de querer compartilhar conhecimento, né, Carla? Então, a gente vem fazendo encontros presenciais e a gente entendeu que aqui, nesses encontros online, a gente atinge muito mais pessoas. Então, a gente quer compartilhar esse conhecimento e a gente quer compartilhar isso que a gente está sentindo. E o que eu sinto? Um corpo intoxicado, sem vitalidade, sem energia, não consegue entender. Eu acho que o José Maria vai também depois falar um pouco sobre isso, nas perguntas e tal. Não consegue. Então, assim, ó, eu quero fazer o meu sonho, eu quero realizar meu sonho, mas eu não consigo. Eu não consigo sair da inércia. Então, muitas vezes, é em função dessa intoxicação do corpo, que a alma não consegue interferir para que o corpo faça ação, né? Então, eu que sou um exemplo disso, que trabalhei mais de 20 anos com fast food, né? Hoje eu estou divulgando alimentação viva como uma forma, então, da gente realizar. Eu trabalho com florais astrológicos também. E eu vejo que quando as pessoas estão intoxicadas de estresse, de poluição, de preocupação, de medo, de raiva, e principalmente de processados, industrializados, de supermercado, né, não conseguem ter esse impulso. E a gente tem essa experiência, né, Carla, com as pessoas, quando a gente faz eventos ao vivo, presenciais, que a gente oferece uma alimentação mais viva, oferece esses alimentos, os brotos, a vitalidade do alimento vivo, que é tão simples, muito menos complicado e mais acessível do que a gente possa imaginar. É como se a gente oferecesse assim, uma porta, abrisse uma porta de luz, uma luz. Eu estou vendo uma luz, agora eu vou conseguir. Então, a gente pesquisou muito, desenvolveu esse material realmente em cima de toda a nossa experiência, né? Dentro dessa área de alimentação, dentro de uma pesquisa séria que a gente vem fazendo e praticando para a gente, né? Então, probióticos, pró-vida, né? Eu estou buscando vida, vitalidade, energia. Então, essas receitas são incríveis, são novas, né? A gente desenvolveu especialmente para que... E assim, ó, eu sempre digo, eu não preciso mudar radicalmente. Então, eu não vou virar vegetariano, vegano, ou seja o que for. Eu vou introduzir conceitos, eu vou introduzir alimentos novos, eu vou me abrir para novas experiências. Então, o que tem a ver, né, a astrologia, o que eu vou fazer em 2017, como eu vou usar esse fogo, como eu vou entender os planetas passando, né, com mais vitalidade através da alimentação.
O pessoal está comentando, até teve tantos comentários que eu não sei mais onde está, mas teve um amigo nosso aqui que comentou: puxa, o que fazer para recuperar a energia que cheguei no final do ano arrastando, não sei nem como passar para 2017, né? Porque foi um ano que a gente apanhou de tudo que foi lá. E tem também uma pergunta que eu anotei para te fazer, mas está ressonante com a Marbar Marília aqui, do Rio de Janeiro, e outros também estão perguntando, que é para você repetir os momentos de Saturno em retrogradação. Eu só consegui anotar o primeiro, você falou muito rápido também no ano que vem. Olha, a questão das fontes de energia, existem algumas fontes que são assim, bem básicas, né? Uma é a alimentação. Eu também sou vegetariano há mais de 30 anos e não sinto que tenha me faltado energia para nada, nunca na minha vida, meus filhos também, enfim. Isso é uma filosofia de vida, né? Mas a alimentação é importante. A outra fonte de energia é a respiração. Como é que você está respirando? Sabe, assim, sem dar pausa, sem conectar a tua força interna, né? Então, alimentação, respiração, são fontes de energia. Outra fonte de energia é o amor, é o desejo, é o prazer. Fazer as coisas que você ama, não as coisas só por prazer, mas as coisas que fazem sentido. Aliás, esse é um dos maiores problemas que a gente vive nesse tempo. A gente fazia as coisas sem sentido, sem significado. O coaching me ensinou a buscar o significado das coisas. Aliás, eu descobri que eu já buscava o significado das coisas antes do coaching, porque o que me levou para a astrologia foi buscar significado nas coisas. Então, tem que ter sentido. Uma vida sem um propósito, sem um significado, não faz sentido. Autorrealização é um gráfico, segundo lá Michael Hall, que é uma função do significado que você atribui às coisas com a tua performance. Então, quanto mais alto o significado e mais alta a performance, mais autorrealização. Se você está fazendo uma coisa de baixa significância e mesmo assim é exigida alta performance, onde que essas energias elas vão? Vão para você fazer uma coisa de baixa significância. Então, uma das fontes mais poderosas de energia é você fazer coisas que ama, fazer coisas que fazem sentido para você. Senão, há uma demanda de sair mais do que entra. Isso se reflete no corpo, no seu estado emocional, na tua conta, porque vai buscar compensação. Então, por mais que você ganhe, vai gastar tudo. Então, essa questão das fontes de energia é uma regulação interna e não externa. E não se deixar tanto levar por essa pressão que o mundo externo exerce sobre você. O Jung falava assim, contempla, reconhece, se você não reconhece uma situação interna, interior, ela se manifesta no exterior em forma de destino, de fatalidade. Então, quando você reconhece uma situação interna, você muda o destino. Então, essa situação interna é quais são as fontes de energia? O que eu estou fazendo para isso? Eu não tenho mais na minha página pessoal, no meu perfil, espaço, porque parece que o Facebook limita 5.000 pessoas. Então, quem quiser continuar, ou quem quiser receber os posts que eu coloco, pode entrar na página, que é uma página oficial, que é Astro Coaching. Então, a minha página de Astro Coaching pode acolher as pessoas, ou então como seguidores lá no meu perfil. Mas não tem mais como adicionar amigos lá, né? Então, essa questão da fonte está aí. Agora, as datas sobre a retrogradação, eu coloquei aqui, eu não sei se dá para compartilhar a tela de novo, mas não precisa, né? Eu posso dizer aqui, ó,
que a primeira... Saturno ele entra na zona de retrogradação, então ele fica até dezembro, naquele in-between, naquele espaço. É por isso que a gente vê, é como se fosse aquela franquia, aquela zona franca, sabe? Entre novembro e dezembro. É como se fosse um tempo de um mês em que você não precisa rever aquilo, e por isso tem que tomar muito cuidado com as decisões, com as coisas que você faz dentro dessa janela. Porque você não vai ter essa oportunidade que Saturno representa quando passa por um planeta, por algo na sua vida, de você rever, avaliar e até fazer uma correção de rota daquele caminho. Então, esse período que vai de novembro a dezembro, está muito atento, muito ligado às coisas que você... Porque é assim, como se fosse de primeira, no improviso, na intuição, aquele primeiro chamado. Né? Agora, ele entra, então, no que a gente chama zona de retrogradação. Ele não vai ficar retrógrado, só vai ficar retrógrado no dia 6 de abril desse ano. Ele vai até o grau 28. Mas nisso ele passa antes, naquelas datas que eu coloquei, né, lá pelo grau 26, né, ele passa em fevereiro, por ali. Né? Fica fevereiro inteiro no grau 26. Quando chega em abril, ele para. É como se ele tivesse passado, visto alguma coisa que chamou atenção ali, e aí volta. Quando ele volta, ele reafirma aquilo que viu, e aí ele vai passar pela terceira vez, consertando o que é possível, organizando a nova direção. Então, esse é o significado, talvez, mais importante de uma retrogradação. É de você ter a chance de rever, reavaliar, reestruturar, reorganizar, se reposicionar em relação a coisas que você tem feito ou deixado de fazer e que estão sinalizadas ali no teu mapa e na casa onde que ele está. Né? Esse que é o trabalho do Astro Coaching. Focalizar com alta especificidade dos mapas que você traz, cósmico, em relação aos ciclos planetários, essas áreas de atuação, que, claro, estão ligadas a todas as outras 12 áreas da experiência humana. Então, o mapa ele é holístico. Em cada pedaço do mapa, o todo, está em tudo. Ele diz respeito ao mapa inteiro. Mas você pode focalizar por etapas e por lugares, coisas que te ajudem a organizar o que é prioritário, o que é mais importante primeiro. Então, essa é a primeira data, abril. Aí ele fica retrógrado e vai até o grau 21 de volta, que é quando ele entrou na zona de retrogradação, e fica direto em agosto. Então, ele tem essa apresentação dos novos cenários até abril. Depois, uma reavaliação desses cenários que eu vi, sendo assim, o que é útil, o que não é, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu quero, o que eu não quero. Então, o levantamento desse novo horizonte, dessa nova etapa, acontece até abril. Depois de abril até agosto, essa revisão desse plano, dessas metas, e de agosto em diante, aí você avança na direção do que você se estruturou, e vai implementando isso de uma nova forma. Então, esse é um ritmo interessante. E ele só sai, então, da zona de retrogradação em dezembro, no dia 1º de dezembro de 2017, para no dia 30 ele entrar em Capricórnio. Aí ele entra no seu domicílio e vai anunciar esse encontro com Plutão.